E aí pessoal, meu nome é Márcio e você está assistindo a mais um vídeo deste canal na internet. E este é o quarto episódio da série sobre programação orientada a objetos. Hoje a gente vai começar a falar de alguns conceitos mais complicados e o conteúdo vai ficar um pouquinho mais difícil de acompanhar. Então, presta bastante atenção aí, porque o tema desta videoaula é o que são classes. Então, bora começar? No vídeo anterior, a gente começou a conversar sobre alguns conceitos básicos e eu contei para vocês que no paradigma orientado a objetos, a pessoa desenvolvedora fica responsável por criar uma espécie de mundo virtual, que de certa forma tenta modelar e descrever uma representação do problema que ela quer resolver. Se o mundo virtual que estamos construindo é formado por objetos, é meio intuitivo pensar que precisamos estabelecer em algum lugar como serão criados esses objetos, certo? Bom, como você já deve ter imaginado, para isso usamos as classes. Tá, cara, mas afinal, o que é uma classe? Fazendo uma analogia meio tosca com o mundo real, imagine que você quisesse construir uma casa. Qual seria a primeira coisa que você faria? A planta da sua casa, né? Que nada mais é do que um documento onde você especifica detalhadamente como ela será construída. E a planta da sua casa é só um conjunto de especificações. Nada impede que ela seja reaproveitada, certo? A partir de uma planta, podemos construir uma, duas, três ou 1000 casas similares. O conceito de classes na orientação a objetos é parecido. Trata-se de um conjunto de especificações que definem as características dos objetos do nosso programa. Sem definir uma classe, não é possível criar objetos. E precisamos definir uma classe para cada um dos tipos de objetos que vão existir no nosso sistema. Mas assim como a planta da casa, as classes também podem ser reaproveitadas. Ou seja, a partir da definição de uma única classe, podemos criar diversos objetos similares. Acho que a forma mais fácil de visualizar isso é pensando em um jogo de videogame. Imagine que você quer desenvolver um jogo similar ao Alex Kidd. Para quem não conhece, esse é um jogo de um videogame lançado lá na década de 80, chamado Master System. Dá uma olhada numa imagem dele. Se fôssemos implementar uma versão desse jogo utilizando orientação a objetos, que tipo de objetos você consegue identificar nessa imagem? Pô, sei lá, tem um jogador, tem umas aves que parecem ser inimigos, tem uns blocos, é isso? Isso aí. Além deles, também temos o chão, onde o jogador está pisando, e tem ainda algumas nuvens que ajudam a compor o cenário. Se eu fosse implementar este jogo utilizando orientação a objetos, provavelmente iria criar classes com nomes como jogador, inimigo, bloco, nuvem e por aí vai. Então teríamos, por exemplo, que cada bloco que aparece na imagem seria um objeto criado a partir da classe bloco. Teria também alguns objetos da classe nuvem, alguns outros do tipo inimigo e um objeto do tipo jogador. E o jogo se passaria através de interação entre esses diversos objetos, onde a instância do objeto jogador poderia se mover, pular, poderia quebrar os objetos do tipo bloco e, claro, iria morrer caso encostasse em um objeto do tipo inimigo. E por aí vai. Ah, entendi. Então é simples, pô. O objeto é uma representação de um item na tela, né? Não, é um pouco mais complexo que isso. Este exemplo do jogo é interessante porque nós conseguimos visualizar facilmente os objetos, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, os objetos que temos que criar são entidades bem mais abstratas, que não têm nada a ver com a interface visual. Mas ainda assim, são definidas através de classes. Por exemplo, se ao invés de um jogo, estivéssemos desenvolvendo um software para controlar todo o sistema de um banco, teríamos que especificar em algum lugar desse sistema o conceito de correntista, por exemplo, que nada mais é do que uma representação das pessoas que possuem contas correntes neste banco, certo? Mas o que são contas correntes? Bom, eu vou ter que definir também esse conceito dentro do meu sistema. E como estamos utilizando o paradigma orientado a objetos, a conta corrente também seria especificada através de uma classe.
Deu para começar a entender? Tá, cara, então cada classe é como se fosse uma especificação de um determinado tipo de objeto? É isso aí. Tá, então os objetos são criados através das classes. Mas, de onde vêm as classes? Como a programadora especifica uma classe? Então, nessa série de vídeos eu não quis entrar muito em detalhes de implementação. Ou seja, não vou ficar aqui mostrando códigos de programação para você. Pelo menos não por enquanto. Antes de mais nada, meu objetivo é te ajudar a entender o conceito de orientação a objetos. Mas, para nossa sorte, a forma de implementação não costuma variar muito de uma linguagem para outra. Quando você for escrever o código de uma classe, vai sempre ter que se preocupar com duas partes principais: os atributos e os métodos da sua nova classe. Os atributos definem as propriedades ou características dos objetos. Já os métodos descrevem as ações que os objetos criados a partir dessa classe podem realizar. Para ficar um pouco mais fácil de entender esses conceitos, a gente pode fazer uma analogia com a biologia. Imagine que você precise descrever, por exemplo, o que é um cachorro. Quais seriam os atributos e os métodos da classe cachorro? Bom, existe uma infinidade de características que poderíamos citar. Por exemplo, os cachorros normalmente têm um nome, têm uma data de nascimento, têm uma cor de pelo, cor dos olhos, têm um tamanho, peso, entre muitas outras características, certo? Bom, tudo isso que citei se encaixaria como sendo atributos da minha classe cachorro. Note que nenhuma dessas coisas representam ações, elas apenas descrevem as propriedades que existem em todos os objetos da nossa classe cachorro, beleza? Mas ainda está faltando mais uma coisa para a gente terminar de modelar a nossa representação. Está faltando especificar quais são as ações que os nossos cachorros vão poder executar, que seriam os métodos da nossa classe cachorro. Como representam ações, ao dar um nome para um método, é comum a gente utilizar o tempo verbal no infinitivo. Então, alguns exemplos de ações ou métodos da nossa classe cachorro poderiam ser sentar, comer, correr, latir, morder, fazer xixi, entre muitas outras ações que poderíamos descrever que um cachorro é capaz de fazer, beleza? Bom, tem algumas coisas bem importantes que precisam ficar muito claras para você. Note que uma classe nada mais é do que um conjunto de especificações. Na nossa classe cachorro, especificamos, por exemplo, um método latir. Mas quem late não é a classe, mas sim os objetos criados a partir dessa classe. É muito importante entender isso. Se ficar em dúvida, lembre-se do exemplo que dei sobre a planta da casa. A planta especifica, por exemplo, onde vai ficar o chuveiro. Mas apenas com a planta você não consegue ligar o chuveiro ou dar descarga na privada, certo? Para poder fazer essas coisas, antes você precisa construir a casa. Voltando para o nosso exemplo, tendo apenas a classe cachorro, não é possível executar nenhuma ação. Nós temos todas as especificações definidas, mas ainda não é possível latir, não é possível sentar, não é possível nem mesmo dar um nome para o nosso cachorro. Para poder fazer essas coisas, antes precisamos criar um objeto a partir desta classe. Aí sim, com o objeto criado, podemos dar um nome para o nosso cachorro, ele finalmente vai poder latir, sentar, comer, morder e etc. É muito importante que esses conceitos fiquem bem claros para você, porque isso vai ser a base fundamental para todo o resto que está por vir, ok? Bom, a gente ainda vai conversar bastante sobre esses conceitos, mas eu espero que agora você já consiga entender pelo menos o básico sobre o que é uma classe, o que é um objeto, o que é um atributo e o que é um método. Então, por enquanto é isso aí e até o próximo vídeo. Os objetos são criados a partir das classes e os atributos representam as características e os métodos as ações. Ou é o contrário?
Mas apenas com a planta você não consegue ligar o chuveiro. Ô carai, que susto da porra.